Sinto te dizer, mas você vai perder seu emprego. O executivo que negligenciar a cobrança, ele está fadado a ter uma surpresa bastante ruim. E as outras colegas que estavam no entorno já regalaram os olhos, assim, falaram, essa pergunta é aquilo que quer calar. O recomeço de forma intencional, ele é muito difícil. No lugar de ficar nas redes sociais, usar as redes sociais para buscar conhecimento, como funciona a IA, assistir algum vídeo no YouTube, fazer algum cursinho, tem um monte de cursinho gratuito por aí, eu me arrisco a dizer que você fará parte. Se a sua recuperação sobe e o seu churn sobe, você ganhou ou perdeu? Cobrança não é só um call center, não é só ligar para a pessoa e cobrar. Tem muito mais coisa envolvida nisso, né? Você tem inteligência, tecnologia, você tem inteligência emocional, você tem inteligência das pessoas, você tem estratégia do porquê, como as coisas funcionam e por que cada uma das etapas tem que ser feita, tem que ser respeitadas. E hoje eu trouxe aqui para a gente falar muito sobre isso aí. Claude, brigadão por ter vindo. Prazer receber você aqui hoje para a gente trocar aqui, fazer algumas coisinhas a mais sobre cobrança. E um recadinho para todo mundo aqui, um agradecimento a Stratos Data Analytics, um agradecimento por tornar isso aqui possível para a gente, dando baita no apoio. Claudio, aqui, ó, para começar, se a recuperação, vou voltar lá no comecinho, ó. Se a cobrança melhora, mas o churn sobe junto, e aí, ganhou ou perdeu? Aí é prejuízo, né? Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui com você, de compartilhar esse momento com você, com o seu público. Muito feliz de verdade. E em relação à sua pergunta, quando a cobrança sobe, quando a sua inadimplência sobe, você tem um problema financeiro bastante pesado. Quando o seu churn também aumenta, a sua perda fica estratosférica. Então você tem um problema que precisa ser resolvido financeiro. Agora, para você resolver esse problema, aí entra uma série de artimanhas. Artimanhas essas que você comentou um pouco na abertura. Uma delas é tecnológica, estratégica, de dados, mas uma série de itens que você precisa trabalhar, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas que são super importantes para que você consiga sair do outro lado de uma maneira positiva. Eu sou, digamos, sou cientista de dados, né? Sou o cara ali na estratégia de crédito, também na estratégia de cobrança. Independente se é a mesma pessoa ou não, o crédito e a cobrança tem que conversar muito. Sim, muito. Né? Até porque na cobrança começa quando o cara ainda não está inadimplente. Certo? Exato, é isso. E isso, por isso que eu pergunto, esse tema, a cobrança, ela é um tema que é só do nível da diretoria crédito ou cobrança, ou não? A gente está falando de nível de falar lá com CFO, CEO, com os C-Levels. Matheus, a cobrança, ela durante muito tempo foi vista como o patinho feio do processo. Né? Era a última etapa que ninguém queria colocar a mão, era aquela fase onde o cliente que está inadimplente, ele não me serve mais. Isso, né? Que erro horroroso. Horroroso, demais. E quando a gente faz um recorte para 2026, ouvir uma frase dessa é um absurdo, né? Porque o cliente ele é o mesmo enquanto ele estava adimplente e agora enquanto está inadimplente. E será o mesmo quando ele voltar a adimplir. Sim. Né? Então esse cliente ele faz parte de um universo limitado, onde você precisa entender desde a concessão do crédito o perfil dele, acompanhar o desenvolvimento desse perfil ao longo da jornada, ainda de adimplência, ainda de crédito, entender os sinais que ele dá de inadimplência, porque os sinais eles vêm. Sim. É preciso saber ler, interpretar, e eles colocar estão ali. Modelo para isso aí, detectar isso aí. E os modelos eles te trazem muita luz de como esse comportamento, de como esse cliente se comporta mediante a inadimplência. Ela não estoura de uma vez, ela vem em pequenos passos, Sim. até que ele vira o inadimplente. E quando chega neste momento, esse cliente está passando por uma fase. Sabemos que dos mais de 81 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de dívida, a sua esmagadora maioria está nesta condição não por querer. Sim. Por algum motivo
Terceiro, desemprego, renda. E assim, que eu gosto bem de frisar, eu acho que você está certinho, eu vou até repetir. E não é só porque temos 81 milhões, mais de 81 milhões, nossa, até assusta. É um número assustador. Se você pensar que 140 milhões votam, Exato. Né, tem direito a votar 81, é um pouco demais. Né? Mas assim, desde sempre, a maioria não está inadimplente por sacanagem. Isso. É porque ocorreu algum problema. Exato. Né? Exato. E aí pode ser isso aí que você falou. Perdeu emprego, foi dado crédito demais para ele, se perdeu nas contas. Tem N motivos. Tem. E esses motivos, eles passam por um processo que é embrionário, que é saber usar o dinheiro. Né? Sim. Quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente vê com bastante clareza que a massa não sabe usar o dinheiro. Verdade. Então, por exemplo, quando um banco lhe concede uma linha de crédito, um cheque especial, por exemplo, aquilo jamais deve ser parte de um salário. Né? Mas ele acaba sendo incorporado como tal. Porque o descontrole, o desejo de adquirir, de compra, isso faz com que aquela pessoa, por vezes, poxa, mas mês que vem eu reponho. E aí vai lá e utiliza um crédito que é extremamente caro. Utilizou esse crédito, ele esquece que ele precisa pagar os juros. E os juros vêm independente da vontade dele. E quando vem aqueles juros, aquele salário que era de 100%, ele já deixa de ser 100%. Sim. Porque, a não ser que ele tenha feito um balanceamento daquilo considerado juros, se ele não o fez, ele já não tem mais 100% daquela verba disponível. Ele passa a ter menor que 100, menos que 100. E se ele não tem uma verba disponível ali para cobrir aquele delta, aquela diferença, o que vai acontecer? Alguma conta, algum pratinho vai cair. E quando esse pratinho cai, acende o alertinha que os modelos pegam. Né? Fala, poxa, escapou uma continha pequena, atrasou alguns dias, retomou, mas como o dinheiro ainda, a renda ainda não foi adicionada, né? Ele está com a mesma renda, significa que mês que vem algum pratinho de novo vai cair e talvez ele rodizie esses pratos, mas os alertas estão sendo emitidos para os modelos. Sim. E em algum momento isso vira uma bola de neve, porque cada prato que cai é um pouquinho de juros que ele paga e ele vai ficando com a capacidade de pagamento reduzida. Até que a coisa estoura. Aí é que eu vou buscar duas coisas que você falou. Olha, uma que você falou que assim, são os modelos. Isso. Não é um modelo. Perfeito. São os modelos pegam. Né? Não adianta, eu tenho um modelo aqui. Cara, um só. Hoje em dia não serve para mais nada. Para o crédito e para a cobrança. Sim, exato. Os modelos. São os modelos, exatamente. Para cada fase, para cada história, para cada resposta que ter um modelo. Vai lá. Cara, enche o saco, vai lá e fala com o seu modelador, seu estatístico lá. Manda ele se virar e fazer modelo. Tá lá para isso. Tem que ter. E a outra ponta que eu coloco, que você pegou, e aqui vem a dicasinha para quem ainda não pegou, foi o seguinte. O seu exemplo foi... quando o cara ele pega o cheque especial, vem os juros, né, e o salário já não é o mesmo. A mesma coisa acontece quando você renegocia a dívida dele. Exatamente. É um padrão. Ele esquece que uma parte da dívida antiga ele tem que pagar. Isso. E aí acaba fazendo ele cair no mesmo problema anterior. Então nós, né, como da estratégia de cobrança, a gente tem que ter isso em mente, que isso vai acontecer. Então vai ter que reduzir o limite dele, tem que explicar o porquê que está reduzindo o limite dele. Exato. Que é bom para ele, não é que você está desconfiando. Tem que ter a historinha, explicar por que você está reduzindo o limite, por que você está fazendo ele pagar de tal jeito, né? É o mesmo ponto. E aí, Matheus, entra num ponto super relevante. E ao longo dos meus 27 anos aí de cobrança, do mercado de cobrança, especificamente na vertical de planejamento, eu sempre busquei a curiosidade em todas as etapas, né? Existe uma etapa, que é a comunicação, que ela é muito negligenciada. E quando eu falo de comunicação, eu estou falando de uma maneira mais ampla. Então, vamos pegar alguns recortes da comunicação dentro da cobrança. Por exemplo, falando de uma operação que usa voz, discador, né?
onde é que entra a comunicação ali? No script, na concepção do script. Sim. Então, é uma comunicação bem trabalhada, engessada, sim, porque por vezes o cliente é um ser vivo e que tem ali N dúvidas, né? Ele tem medo, ele tem receio, ele tem insegurança, ele sente insegurança, ele sente ansiedade, ele tem uma série de vergonha, ele passa por uma série de sentimentos naquele momento em que ele deve, que quando entra um especialista para cobrar aquela dívida por voz, ele vai utilizar vários argumentos. Sim. Ou para tentar, entre muitas aspas, escapar do pagamento por força da vergonha e outros, ou para tentar buscar uma maneira que caiba no bolso dele. Perfeito. E aí o agente, o especialista que está ali, ele está com um script relativamente engessado e ele não consegue, por vezes, aplicar a humanização no atendimento, por mais que seja um atendimento humano para humano. Exato. Então você percebe que um script engessado, ele causa, de uma maneira muito imediata, a ausência da humanização. Porque eu tenho perguntas mecânicas em que eu espero respostas mecânicas que não acontecem, porque o script é do operador, é do especialista, não é do cliente. Né? Exato, sim. Então a comunicação começa por ali, uma operação de voz, onde você tem uma comunicação mais limitada. Depois você vai para um modelo mais híbrido, um modelo onde você vai ter a voz, mas você também tem o digital. Daí entram templates, com aqueles textos direcionados, entram os chatbots com as suas jornadas, entra também o humano, também utilizando voz ou texto, mas ainda o humano ainda pautado num script esse que continua engessado, e naqueles outros canais, uma comunicação que também segue uma linha para o caminho feliz. Eu quero conduzir o cliente para o pagamento e resolver a dívida. Perfeito. E você vai para outra ponta, onde você tem a cobrança mais moderna, onde a comunicação ela é uma comunicação fluida, uma comunicação sim humanizada. Eu me conecto com o cliente, eu crio uma relação de confiança, eu transmito para ele que existe uma pendência e eu o ajudo a pensar em como resolver e encarar aquela pendência não mais como uma dor, mas como oportunidade de solução. Como é que eu te ajudo, cliente, a melhorar essa sua dor? Sim. Te conduzindo para uma negociação, para algo que faça sentido tanto para o cliente quanto para a empresa. Sim. Então você tem uma comunicação mais fluida, mais humanizada, moderna, onde você busca entender o cliente e não negligenciar. Quando eles barram no script, que o cliente fala assim, por exemplo, eu estou desempregado. Como é que se trata isso? Como uma objeção. Né? Como se o cliente estivesse dizendo aquilo para te afastar. Não vamos ser ingênuos de dizer que não existe isso. Existe, claro. Né? Claro, existe o cliente ali que quer fugir da situação e ele vai... E tudo bem, eu entendo. Ok, é do jogo. Faz parte. Mas tem aquele que de fato está desempregado. E como é que você ajuda esse cliente? Não tratando aquilo como uma objeção, mas tratando aquilo como uma verdade. É uma dor do cliente. Então, a dívida ela é consequência de um desemprego. Então, qual é a principal dor do cliente? O desemprego. Então, eu não tenho um emprego para oferecer para ele. Sim. Mas eu posso questionar o cliente, posso contornar com aquele cliente. Escuta, você faz alguma atividade adicional? Você faz algum trabalho extra? Você consegue alguma renda extra que você consiga, de repente, pegar uma parte desse rendimento e a gente tentar fazer um parcelamento que caiba aqui no seu orçamento, e com isso você volta a ficar em dia, seu nome deixa de ser negativado, você passa a ter oportunidades de crédito e outras possibilidades. Oportunidade de arranjar outro emprego, né? Porque muitas e muitas empresas não dão emprego para quem está devendo no mercado. Então veja como a comunicação ela é muito mais ampla do que simplesmente um template de e-mail. Perfeito. Né? É muito mais ampla. E as empresas, elas, algumas começaram a perceber isso e começaram a trabalhar a jornada, embutido na jornada do cliente, a comunicação como um fator estratégico. Então, você quando comunica com o cliente, você gera um modelo A, gera um modelo B, desafia, testa, vê qual é a comunicação que melhor adere àquele perfil, àquele público que você está lidando,
E aí você assume aquilo como uma campeã e depois você vai melhorando aquilo e desafiante, tal qual a gente faz nos modelos de recuperação. Exato. Eu costumo falar assim que a arte da negociação para fazer a pessoa pagar é a mesma arte que a pessoa faz para te vender um produto. Exato. É a mesma coisa. É uma venda. Exatamente, no final das é uma contas, venda. né? É isso aí. Estou vendendo uma solução. Né? Isso Não é aí. algo tangível, mas é uma solução. E que tem que ser bem claro, tem que ser bom para ambos. Tem que ser bom para ambos. Não pode ser bom para um lado só, tem que ser bom para ambos. Eu, ao longo da história, eu tive a oportunidade de vivenciar várias fases, né? Desde aquela fase inicial, que era a fase da insistência, da persistência, onde você de fato tinha que espremer o cliente para que ele pudesse vir para ti para negociar. Né? Então era o fator da persistência. Muitos anos atrás. Persistência, tal. Enquadra o cliente no bom sentido, enche a paciência até ele se render e vir para a mesa. E aí quando eu faço um paralelo disso e trago para o modelo mais atual, moderno, eu penso que não cabe esse tipo de modelo. Não, faz tempo. Né? Porque o cliente evoluiu, ele tem mais domínio sobre aquilo que pode e não pode, ele conhece mais sobre as leis e as redes sociais, entendo que elas impulsionaram muito a disseminar esse conhecimento. Né? Às vezes há distorções, mas na sua grande maioria a base ela é fato. Né? Os clientes também passaram a entender como funcionam os credores. Poxa, se eu já passei dessa linha, daqui para frente existe uma tendência dele me oferecer um desconto. Hoje todo mundo sabe mais disso. Então, por vezes, se ele não está com uma urgência em resolver o nome e tal, e ele fala, vou esperar um pouquinho mais, porque aí eu vou ter um desconto ali, eu consigo resolver. Então tem desafios dos dois lados. Né? Do credor, no sentido de eu também não posso sair dando desconto à vontade. À vontade, porque aí tem o meu prejuízo, tem que pagar a conta aqui também. A conta não vai fechar. E do outro lado, o cliente que é mais sabedor dessas artimanhas, dessas práticas. Né? E por vezes ele acaba usando isso a seu favor para se beneficiar. Então é uma balança no qual as empresas precisam entender muito bem o perfil dos seus clientes, né? E traçar toda essa estratégia, seja ela de comunicação, de acionamento, de canais, de oferta, estratégias relacionadas a descontos e afins. Como você equilibra tudo isso? É o desafio. Mas esse fica a parte gostosa. Hoje, qual que é a forma mais errada que um executivo tem de enxergar a cobrança hoje? Olha, eu acredito que o executivo que negligenciar a cobrança, entender que aquele indicador eu posso ignorar e contrapor com aumento de receita, por exemplo, ele está fadado a ter uma surpresa bastante ruim na linha do tempo. Né? Então, o executivo ele precisa olhar para a cobrança, para os indicadores de cobrança, como algo que é parte do negócio, algo importante, porque essa mesma cobrança ela pode drenar todo o seu lucro. Pode. Você fez um esforço gigante de vendas. Exemplo de vendas ali. Você fez um esforço gigante, montou uma estratégia matadora, foi a campo e vendeu os tubos. E aí, lá na outra ponta, um churn atrás do outro. E aí você tinha uma projeção aqui de faturamento que te mostrava um batimento recorde, né? E, por outro lado, uma linha dizendo para você que você também vai ter um churn recorde. E que no final do dia, vai matar tudo. A hora que você olhar as linhas, elas não estão se conversando. E tem que tomar um cuidado, porque essas linhas elas estão em tempos diferentes. Totalmente diferentes. Enquanto um está mostrando uma coisa, enquanto as vendas estão mostrando resultado, indicando o tempo, cara, a cobrança ela vai começar depois. Depois. E depende, né, o produto, o serviço que você vendeu, chega a 6 meses, um ano depois. É isso aí. Então, se você começa a ter
Imagina assim, ainda nessa linha de raciocínio, você fez a venda ali de determinado produto, é um produto de médio e longo prazo, e aí você começa a ter essa inadimplência acontecendo com 90 dias, 120 dias. Então você já consolidou esse valor no seu fluxo de caixa. Você já tem que olhar safrado as coisas. Exatamente. Você por safra, pelo amor de Deus, pra você corrigir nas de agora. É isso aí. E aí você olha para aquilo e fala assim, poxa, mas isso aqui não vai impactar muito, porque a gente está com caixa legal, tá, não sei o quê. Daí você começa a observar na linha do tempo que aquele indicador, aquele percentualzinho que era 0, alguma coisa, começa a aumentar uma casa decimal. E a partir daí já se torna altamente preocupante. Sim. Quando ele atinge 2 casas decimais, é grave. Aí é gravíssimo. Então você está dizendo o seguinte, que 10%, 12%, 15%, 20% do seu caixa ele está sendo comprometido por uma inadimplência, que você vai ter que botar um dinheiro na mesa para trazer de volta. Sim. E você não tem garantia nenhuma do quanto você vai recuperar. Você tem planos. Sim. Né? Mas você não tem garantia nenhuma do quanto vai recuperar, quando vai recuperar e se vai recuperar. Bom, como é que a gente encara? O que eu queria pegar é qual que é a principal mentira operacional que as empresas contam para si sobre cobrança? Isso se encaixa nisso ou não? Ainda tem outra? A mentira operacional? Cara, na cobrança tem muito aquela coisa da produção espuma. Acho que essa é a mais... É a que venda os olhos de qualquer executivo que toca um negócio de cobrança. Aí mais dentro de uma empresa de cobrança mesmo. Né? Então você tem uma operação, seja ela com pessoas ou digital, e você tem um nível de produção absurdo, mas você tem também um nível de quebra absurdo. Então essa espuma ela é muito ilusória e perigosa. Né? Porque imagine você que você produz, sei lá, 10 milhões por mês ou por dia, e desses 10 milhões, 70% não se realizam. Então você colocou um dinheiro para fechar esse negócio, para esse negócio acontecer. Esse negócio te gerou o que nós chamamos de uma promessa para dali a alguns dias. Essa promessa, na sua grande maioria, não se concretiza. Esse cliente volta para o seu canal de acionamento, você coloca mais dinheiro para chegar nesse cliente. Agora ele já sabe quem é você. Então, se ele de fato não tiver uma intenção de pagamento naquele momento, ele vai começar a te dar canseira. E você vai colocar mais dinheiro ainda para chegar num cliente que você já chegou. Sim. Que você já conhece. Né? E ainda você pode perder esse cliente depois. E ainda pode perdê-lo. Então você tem ali, nessa dinâmica, uma chance de você tomar um prejuízo muito grande. Sim. Né? Quando você está num nível credor, por exemplo, uma financeira, né? Você está ali num nível de quem concede aquele crédito, por exemplo. Você ignorar os sinais dos modelos, na minha opinião, porque eles se traduzem em alguns indicadores. Sim, né? sim. Na minha opinião, é onde o negligenciar ele vai te levar a um prejuízo muito grande. Muitas vezes as empresas elas estão tão focadas aqui na camada do crédito, e ok, é do negócio, é da empresa, ainda mais se for uma empresa, por exemplo, uma financeira, o banco que o foco é o crédito ali mesmo, ele está com um olhar muito centrado nesses indicadores, né? Porque, poxa, eu preciso botar X bilhões no mercado, porque o momento é bom, o spread é bom. As empresas, não vou nem falar só do crédito, as empresas estão muito mais preocupadas em vender e esquece que, cara, o cara precisa pagar. Então, quando você não cria um alicerce que você contempla a jornada como um todo, você começa a colher alguns prejuízos. Sim. Né? Então, esses prejuízos, para quem concedeu o crédito, é um prejuízo grande, apesar de todos os benefícios de balanço que existem, etc, Sim. etc. Mas, olhando de maneira muito fria, é um prejuízo esse que alimenta uma outra cadeia, né, que são os escritórios de cobrança. Sim. Então, esse prejuízo aqui para essa instituição vai gerar, entre aspas, um benefício para um escritório de cobrança que vai receber esse insumo para cobrar e fazer receita
e ele ganhar dinheiro, o credor ganhar dinheiro, o cliente ficar satisfeito com a negociação e fazer a roda girar. Perfeito. Né? Então você tem ali, dependendo do chapéu que você usa, né, isso é um benefício, é um prejuízo muito grande, um prejuízo menor do ponto de vista de rollout. Né? Por que menor? Quando a gente fala de escritório de cobrança, por exemplo, se um crédito está a 90 dias de atraso, ele ganha uma taxa X de comissão. Perfeito. Se esse crédito está a 1000 dias de atraso, ele vai ganhar uma taxa X a quinta. Então, ele tem um percentual maior. Por outro lado, a dificuldade é igualmente maior. A dificuldade de localização, Sim. a dificuldade de negociação. E justo, mas é o que eu falo, quando a empresa lá na frente, ela tem que se preocupar para não chegar nisso, você ter o mínimo possível, né, para chegar nisso aí. Eu tenho falar nisso aqui, poxa, quais, olhando para maturidade da área de cobrança, das áreas de cobrança, como é que você dividiria elas em níveis? Vai, digamos, pelo menos 3 níveis de maturidade. Eu escrevo para um portal mensalmente e eu estou fazendo um trabalho para o mês que vem que eu falo o portal Contraponto. O Contraponto. Lá do Pedro, do Guerra. E eu estou fazendo uma matéria para o mês que vem onde eu falo justamente de maturidade da cobrança. Né? Só que a maturidade eu tô classificando de uma maneira, não no sentido de grau, alto, médio, baixo, mas no seguinte sentido. A cobrança, quando a gente olha para a história da cobrança, ela passou por um modelo tradicional, que era o bom e velho discador, tal, não sei o quê, por um modelo híbrido, que é você tem a atuação de voz, mas você tem o digital. Aí você tem alguns satélites. Então, aquelas empresas que são puramente digitais, que estão aí no mercado e tem o seu valor, seu espaço, mas você tem a grande massa, aquelas empresas que têm estrutura física e que elas acabam, por vezes, trabalhando um modelo híbrido, apesar de muitas ainda serem do modelo mais discador. Certo. E você tem uma terceira vertical aqui, que aí é a vertical mais madura, onde você tem uma cobrança que ela não é baseada em canal, mas é baseada em personalização. Como assim? Por exemplo, quando eu vou fazer o acionamento para cobrar o Claudê, por exemplo, eu posso acionar por qualquer canal, mas eu vou chamar o Claudê de Claudê, eu vou falar da dívida dele atualizada, eu vou trazer propostas versáteis, pensadas para o Claudê, não pensadas, não de uma maneira genérica. Né? Então, você traz uma personalização de comunicação, de acionamento, de oferta, que é justamente a maturidade da cobrança moderna. O escritório de cobrança lá na ponta, ele vai até certo ponto. Por quê? Porque imagine que, por mais que ele seja o responsável pela recuperação, o provedor dos canais, etc., a política ainda é do contratante. A política de oferta é do contratante. Então ele não consegue, ele não tem muito poder de atuação sobre a política. Mas, o que o contratante aqui precisa entender? Ele pode dar a política e dizer assim, o seu limite é esse. Mas permitir o escritório trabalhar dentro desse limite. Né? Então, de repente, se eu conheço que o Claudê ele está me demonstrando comportamento de retomada no seu movimento de mercado, por que eu vou conceder toda a política de desconto para ele? Qual a maior probabilidade de ele pagar menos desconto eu dou? Justamente. Sim. Então, aí entra a personalização. E aí entra uma coisa que eu sempre falo, pelo amor de Deus, dados, cara. Você tem um monte de dado, faz ele gerar informação. Isso é rico pra caramba. Não é só no crédito, é na cobrança também. Matheus, a cobrança, ela é uma fábrica de dados. Uma fábrica. A grande maioria, e aí vamos colocar de lado aqui completamente a palavra competência. Tá bom. Por quê? Eu estou deixando de lado a palavra competência. Porque quando você fala de
armazenar dados, manipular dados. E também estou deixando de lado aqui a questão de LGPD. Tudo isso precisa ser respeitado, é óbvio, Claro. não precisa ser dito. Então, mas para você armazenar, para você manipular, tudo isso é investimento. Sim. Então, para você ter quem faça isso, é investimento. Você precisa de pessoas qualificadas. Tem. Né? Pessoas que tenham o know-how adequado para se fazer aquilo. Porque não adianta, pensa assim, foi feito acionamento no discador. Você tem uma série de informações, de dados ali que te permitem conhecer um pouco do comportamento do cliente. Se ele atende, se ele não atende, se ele só atende no período da tarde, se ele só atende no período da manhã, né? Se aquele telefone não atende de jeito nenhum, mas quando eu mando a mensagem ele lê, ele interage. Depois comportamentos que podem vir do e-mail, comportamentos do WhatsApp e de outros canais. O que ele escreveu, o que ele falou, e hoje com inteligência artificial isso é mais insumo, é muito mais fácil. Exato. Então você tem um volume de dados que ele é monstruoso, Sim. mas a estrutura para você absorver isso e transformar em informação não é algo simples. Não. Não é algo simples, principalmente para a grande maioria das empresas. Né? Perfeito. Então pensa que a empresa que tem lá as suas poucas PAs, que é uma estrutura um pouco mais enxuta e tudo mais, ele recebeu uma carteira para cobrar, ele faz alguma segmentação ali, então não é clusterização, é segmentação mesmo. Separei aqui o perfil X, Y, por região, por faixa de atraso, etc. E eu comecei a cobrar e percebi que esse aqui paga mais que o outro, essa faixa responde melhor, aquela outra e tal. E ele vai fazendo a roda girar. Isso vai dando um caixa para ele. No final, ele espera uma margem positiva e vai fazer a coisa acontecer. Só que quando você fala que um contratante vai te despejar um caminhão de contratos, não dá para você tratar dessa forma. Aí você precisa de mais inteligência porque você precisa ser assertivo. Perfeito. Senão a conta não fecha. Perfeito. E aí entra... eu costumo dizer que para cobrança você tem 5 grandes pilares. Quando eu olho para a cobrança hoje, uma visão mais moderna. Dados é um pilar indiscutível. Perfeito. A partir dele você tem uma ramificação bastante ampla. Você tem ali a comunicação, que eu comentei um pouquinho aqui no começo do nosso bate-papo. Ela também é bastante ampla. Você tem tecnologia, que aí você vai passar pela IA, pelos canais, a tecnologia que pode entrar no processamento de uma base, que pode entrar numa estratificação, que Vai pode agilizar entrar tudo. em várias frentes. Né? Você tem processos. Muitas empresas não têm processos bem definidos, ou muitas vezes os processos estão na cabeça das pessoas, e não num playbook, num documento escrito e de uma maneira orquestrada. Né? De tal maneira, tem que estar na vista de todo mundo. isso, né? de tal maneira fácil. que você troca o profissional, o processo vai junto. Né? E por fim, e não menos importante, e eu acredito que independente da IA, continuamos tendo ali, e muito forte, as pessoas. Né? Não mais, acredito eu, não mais na mesma dinâmica que nós tínhamos há alguns poucos anos atrás. Certo. Por quê? O novo perfil das pessoas, ele exige mais especialização. Então, se eu tiver que transferir um cliente para um negociador, não dá para ser aquele negociador que vai seguir um script engessado. E cada vez menos, né? Porque o script engessado deixa com a inteligência artificial, né? Entendeu? Então, a própria inteligência artificial ela consegue ser mais flexível do que um script engessado. Né? E como é que você controla isso? Você está lidando com um mecanismo que aprende. Perfeito. Né? Então, como é que você... Existem mecanismos, técnicas para você limitar, óbvio, mas Sim. eu quero dizer assim, que mesmo que você parta para um modelo de IA, ele ainda é mais abrangente do que o script. Eu concordo muito com você, por mais que você coloque IA, pessoas nunca vai cair fora. Isso. E aí você tem as pessoas na ponta, do outro lado, que são essas pessoas que precisam ser especializadas naquilo. Perfeito. Então, se eu passei por uma negociação na IA, não importa o canal que eu usei ali, passei pela uma IA, o cliente não negociou e ele optou, ou dentro da sua jornada, existe lá um caminho que você sai para o humano, e ou você ofertou ou você direcionou aquilo, e isso chegou para o humano, cara, se o humano não resolver, ninguém resolve mais. É verdade. Porque ele é o especialista. Então ele precisa ser melhor capacitado. Não dá para ficar lá, botar numa sala e ficar, né, desculpe aí o trocadilho, mas batendo bumbo com ele. Ah, mas eu treino 15 horas, eu treino 3 semanas. Cara, mas não é isso. Ele precisa entender como funciona.
Tem um humano lá, né? Ele precisa entender que existe um humano do outro lado. Então vejam as outras competências que são necessárias para você capacitar esse profissional. Não é mais sobre como funciona o empréstimo pessoal, como é que negocia, como é que parcela, como é que aperta o botão, mas sobre como se entende uma outra pessoa. E a partir disso, esse especialista está apto a atender esse cliente, porque ele chegou como uma última instância. Sim. Né? Então, veja como as empresas precisam abrir a mente e enxergar que a cobrança ela mudou. Então, você tem aqui, e certamente outros especialistas vão enxergar outras verticais. Eu vou até um pouco mais longe, não é só as empresas olharem isso. As pessoas, o cara que está ali trabalhando na cobrança, ele também precisa entender que ele mudou, ele precisa mudar. Sim. Sabe que, dividindo uma experiência contigo, eu participei de um workshop, a convite de um amigo, em novembro, e estávamos justamente ali falando nesta camada da IA, e eu demonstrei um exemplo de atendimento, feito por uma IA. E na plateia, pessoal de atendimento, pessoal técnico, pessoal do jurídico e outras áreas. E ao final eu falei assim, o que vocês acharam desse atendimento? Tal? Ah, nossa, foi fantástico, foi muito legal. Tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, esse atendimento foi feito por uma IA. Aí a advogada olhou e falou assim, não é possível. Foi feito por uma IA? Eu falei, sim. Não foi uma pessoa, foi uma IA que fez essa negociação. E aí ela falou, nossa, mas como estava super avançado e tal, não sei o quê. Realmente está, né? E aí uma das meninas, que era do atendimento, levantou a mão e falou assim, Claudia, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou perder o meu emprego? De uma maneira muito objetiva. Perfeita. E as outras colegas que estavam no entorno já regalaram os olhos, assim, falaram, essa pergunta é aquilo que quer calar, né? Eu olhei para ela assim, olhei para o diretor que estava um pouco mais à direita assim, eu falei assim, olha, depende. Se você continuar fazendo o que você faz hoje do mesmo jeito, sinto te dizer, mas você vai perder seu emprego. Agora, se você voltar para sua casa, no lugar de ficar nas redes sociais, usar as redes sociais para buscar conhecimento, como funciona a IA, assistir algum vídeo no YouTube, fazer algum cursinho, tem um monte de cursinho gratuito por aí. Não estou dizendo que você vai desenvolver, não, mas é como você usa, como você lida no seu dia a dia. Eu me arrisco a dizer que você fará parte. Então, talvez você diga adeus à sua profissão atual e talvez conquiste uma nova. Sim. Então, isso depende 100% de você. E foi interessante isso, porque depois que terminamos ali, estávamos num momento de rap e tal, ela veio falar comigo, ali mais isoladinha ali, e falou assim, poxa, eu gostei muito do que você falou. Né? Me interessou muito esse negócio da IA, porque para mim eu achei que era uma coisa que só os técnicos conseguiam mexer. Ela é a coisa mais fácil do mundo. E eu falei para ela assim, olha, você pode começar com qualquer uma. Eu falei assim, ó, começa com o ChatGPT, que é o mais simplesinho. Vai lá, acessa, cria uma conta, é gratuito. Faz alguma pergunta para ele, pega algum assunto que você queira conhecer um pouco mais, mas assim, confira, não dá para confiar 100% ainda, né? Precisa ser validado, não sai espalhando aquilo que você viu ali, mas troca uma experiência e sente, entenda como funciona. Aí você vai no YouTube, pega alguns vídeos, seleciona alguns profissionais que conheçam do assunto e ouça o que eles têm a dizer. E aí, se tiver exemplos, vai lá e pratica um pouquinho. Você vai se surpreender. Isso eu estou falando para você, é uma coisa que é desse tamaninho aqui. Tem um mundo de possibilidades. Você vai se surpreender com o quanto isso já faz parte da sua vida e talvez você não tenha percebido. Sim. Né? E amanhã, por exemplo, no lugar de você ser aquela atendente que foi desligada, você vai ser aquela atendente que foi promovida e virou uma curadora. Você está fazendo curadoria ou se torna indispensável, porque todo o processo de IA precisa de um humano. Precisa. Finalizar por melhor. Precisa. Eu, sinceramente, acredito, sempre acreditei muito que a IA ela faz parte do processo. Ela não é o processo inteiro. Ela não vai conseguir fazer tudo. Isso. A nossa perspicácia de pegar as coisas no ar, né, de entender o tom de voz, ela já está começando a entender, mas tudo que ela faz é a gente que ensina, só que nós, seres humanos, não conseguimos ensinar tudo para ela.
né? Tem coisa que é da nossa experiência, que é da nossa perspicácia, da gente entender as entrelinhas. A pessoa que sabe trabalhar isso, ela nunca vai ser substituída pela IA. É isso. E o exemplo que você deu, cara, é fantástico. Vai lá, vai. Cara, você não precisa saber programar IA, mas usa ela para você aprender mais. Faça as primeiras conexões, né? Exatamente. Vai lá, começa. Daqui a pouco, deslancha. Pô, lá há um tempo atrás estava falando, né, da evolução das empresas de cobrança, das áreas de cobrança, vamos falar dela. Mas por que a maioria elas ainda passam longe de um modelo mais moderno? É a dificuldade dos 5 pilares entrarem? O que é? Olha, eu tenho uma leitura sobre esse assunto, né? E talvez quem vá assistir o vídeo vai discordar, estamos aí para isso, né? Deus queira, é isso aí. Ninguém está 100% certo. Ninguém está 100% certo, né? E eu penso o seguinte, existem alguns fatores que determinam isso, mas no meu entendimento, e eu falo isso porque eu vivi essa experiência, né? O mindset do dono da empresa, ele é o principal ofensor para que isso aconteça. Uhum. Por um motivo bastante simples. Eu não tiro a razão dele, porque ele aprendeu assim. Mas, por outro lado, eu discordo porque as coisas evoluem, né, e se transformam. Sim. A parte que eu concordo, pelo fato de ele ter aprendido assim, é o seguinte. Eu tenho aqui um certo volume de papel. Cada posição de atendimento com 1 ou 2 atendentes de 12 horas, vamos colocar assim, ela gera para mim R$20 mil de receita. Ok? Vamos ficar só na camada da receita aqui para simplificar. Ela gera para mim 20 mil camadas de receita, R$20 mil de receita. Logo, se eu colocar 10, são R$200 mil de faturamento. Logo, se eu multiplicar isso por 100, e assim vai a conta. Então, de verdade isso acontece. Acontecia, pelo menos, né? Então, eu tenho, se eu tiver papel suficiente, eu multiplico o esforço e eu amplifico o faturamento. Perfeito. Ok. E aí o tempo foi passando, as tabelas de comissionamento foram sendo espremidas, a cobrança foi ficando mais difícil, o cliente cada vez menos atende telefone, o WhatsApp Business, ou API, melhor dizendo, para você usar na cobrança, a Meta não quer. Está lá na relação de restrições, a última linha, está escrito lá, cobrança. Ela não quer para usar para cobrança. Porque é invasivo, é chato. Isso eu me colocando do ponto de vista da Meta, né? Como produto. Né? E aí eu também fico um pouco do lado dela, porque se o pessoal usar o WhatsApp da mesma forma que usa o telefone, mano, eu também não você quero vai deixar de usar o WhatsApp e vai lá pro Telegram, sei lá o quê. Exatamente, pelo amor de Deus, não dá. Então ela não quer. Tem que ser mais inteligente para isso. Isso, então ela não quer. E aí, o que acontece com todo esse cenário? A cobrança ela se tornou mais difícil de acontecer. Né? Então, além do fato de ter aumentado a dificuldade de você conseguir se conectar com o cliente, você precisa ser muito mais persuasivo para trazer o cliente para o jogo. Perfeito. Né? Então, quando você vem de um modelo no mindset onde eu aplico o fator multiplicador e a conta sai do outro lado, é uma coisa. Quando você fala para o cara, agora não é mais o fator multiplicador, você tem que trazer uma área, você tem que montar uma área de inteligência e essa área vai trabalhar dados e transformar dados em estratégia, levando para outra ponta. Perfeito. Né? Então, esses dados que eu tenho aqui, eu preciso normalizar, tratar, transformar isso em informação, em indicadores que vão me levar a uma série de decisões, que vão me levar a um plano de ação, que vai me levar a uma execução, que vai me chegar num resultado. E aí eu preciso fazer com que essa roda gire num processo de PDCA. E vai gerando, e a coisa vai acontecendo. E eu vou melhorando o processo, transformo isso numa campeã, gero uma desafiante e vou aplicando os métodos estatísticos em cima disso. Beleza. Quando você traz para a mesa uma discussão como essa, você concorda que a primeira versão ela é mais palpável do que a segunda? A segunda é muito abstrata. É muito na base da teoria.
né? Então, a segunda, eu tenho todo um nível de esforço para fazer a coisa acontecer. E lógico que, quando você entende e coloca em voo de cruzeiro, aí é só golaço. Lógico que nada dura para sempre, mas eu quero dizer assim, é golaço porque você entendeu como funciona, então você vai fazer manutenção e vai desafiar o modelo para tentar subir a régua. Então você sai de um nível de desespero para um nível de aperfeiçoamento, né? Então, a primeira ponta aqui é a mente do empresário, né? E aí você tem alguns desdobramentos. Eu tenho certeza que se você chegar para alguns empresários, eles vão falar assim, mas isso não cabe no bolso. Aí eu me pergunto, cara, se a gente pegar aquele seu modelo que você vai multiplicando o PA, todos eles fazem uma continha básica desde que eu me conheço por gente. Quartil. Isso. Você sempre vai ter aquele grupo de atendentes, de profissionais que não se pagam. Não é que ele traz pouca receita, ele não se paga. Então eu gasto com salário, com infraestrutura, faço o rateio e tal, digamos que um valor aqui bem aleatório, tá? Vamos supor que custou R$5.000 o custo daquele profissional estar ali. Aí adicionando mais as ações, todos os estímulos, vamos supor que aquilo foi para R$7.000 de custo. Poxa, se eu tenho R$7.000 de custo e esse cidadão me traz de receita menor que 7, eu estou no prejuízo. Sim. Se ele me trouxer 7, empatou. Aí eu vou avaliar se isso faz sentido para o resultado final, porque de repente eu estou querendo aumentar a share e pode ser que isso na composição faça sentido. Na estratégia do período faça sentido. Mas eu me arrisco a dizer aqui que não. Porque para mim, assim, dinheiro bom é o que traz resultado. Por isso que eu frisei bem, na estratégia do momento. E aí você olha e fala assim, cara, eu estou gastando aqui, se for a 7.000, 10 posições, R$70.000. E esses caras não me trazem R$1 de receita positivo. Sim. Você não está jogando dinheiro fora? Muito. E por que você não. E se você pegar esses 70 ou parte disso, que talvez você nem gaste tudo isso, pegar parte disso e investir aqui? Eu vou começar investindo. E hoje, antes, você não contava com todo o aparato tecnológico que tem hoje. Então você precisava realmente que o profissional, além de especialista, ele botasse muita mão na massa. Um negócio hardcore mesmo. Né? Hoje não. Você tem muitos recursos tecnológicos, inclusive a própria IA, que te ajuda a encurtar muito o caminho. Sim. Então, de repente, no lugar de você ter 5, 6 pessoas fazendo aquilo, talvez você tenha 2, 3. Sim. Só que pessoas mais especializadas e, naturalmente, não vão custar o mesmo preço que custavam os outros 6. Mas, de toda forma, a chance de se recuperar com elas é muito maior. Muito maior, né? Quando você fala de arquitetura de decisão, o que isso significa na prática? Na prática, é você ter modelos que vão te ajudar na tomada de decisão. Aí você tem algumas camadas. De um lado são os modelos de negócios estatísticos, os behavior scores da vida, que vão te ajudar, né, nessa tomada de decisão. E do outro lado são os conjuntos de KPIs que você tem para o seu negócio. E aí entra nessa camada dos KPIs entra uma questão que ela é muito até interessante, assim, porque eu olho, apesar de eu estar há uns 2 anos e pouquinho, eu migrei para a área comercial nos últimos 2 anos, então eu acabei saindo um pouco de dentro do escritório de cobrança, mas como eu ainda escrevo sobre o assunto, eu converso com muitas empresas, com donos do escritório, estou em eventos, interajo com todo mundo, eu acabo absorvendo muito desse conteúdo. Né? Então, de certa forma, eu não estou dentro fisicamente, mas espiritualmente eu estou ali. E eu vejo o seguinte, que essa camada aqui dos indicadores é uma camada que as empresas sofrem muito. Porque existe aquilo que é trivial, que o negócio precisa ter, né? Indicadores operacionais, tal, aí a camada de indicadores financeiros, tal, mas você tem indicadores que são estratégicos, de comportamento. Que isso não é comum de você ver. Você vai ver isso em empresas mais maduras, empresas que têm uma equipe bem estruturada, que entende a força que é uma área de planejamento, a força que é um investimento em base de dados, em estruturação. Né? Então, essa arquitetura você vai ver na sua plenitude em meia dúzia, arrisco a dizer, em meia dúzia de empresas no mercado de cobrança. Meia dúzia de empresas. Né? Quando você vai para a massa,
você encontra aquilo que a gente comentou um pouco atrás aqui. Os dados espalhados de uma maneira não estruturada, isso não se converte em informação. E as empresas perdem muito com isso, né? Você vai tomar uma decisão, por vezes, parcial, que te leva até um ponto, né, da oportunidade, enquanto o outro está tomando uma decisão que te leva ao limite da oportunidade, né? E esse delta é a diferença que entraria no bolso. E tem, como é que eu vou dizer assim, essas decisões que parecem ser ativas, parece estar fazendo muita coisa, mas na realidade é só barulho ou não? Quando você segue isso, não, o que está ali sendo é mesmo. Olha, eu vou te dizer com bastante propriedade. Quando você tem um modelo muito bem desenhado, estruturado, a coisa funciona como um reloginho. Quando o indicador cai, quando ele aponta, quando ele indica uma tendência de queda, se você não correr, o prejuízo é certo. Quando ele indica uma perspectiva de alta, segura o refrão que o resultado vem bonito. Só que a grande maioria das empresas, por N dificuldades, N limitações, elas não conseguem ter isso estruturado. Então elas vão se basear nos indicadores padrões. Os basicões. Os basicões, aquilo que a gente já conhece de velho de guerra, né? Aí você tem indicadores de indicador, de atendimento, financeiro, mas você não consegue enxergar os indicadores mais estratégicos. Mas é tão difícil assim colocar esses indicadores mais estratégicos? Cara, eu me arrisco a dizer que, pensando na realidade da grande maioria das empresas, sim. Porque imagina comigo o seguinte, muitas vezes a empresa ela tem a dificuldade de apurar o custo para cada real recuperado. Tá. Falar assim, eu recuperei esse R$1 aqui, quanto ele me custou? Ela não sabe dizer. Isso é verdade. Não sabe dizer. Porque ela fala assim, poxa, mas eu mandei SMS, eu mandei e-mail, eu liguei, eu botei um agente digital para ligar, eu acionei não sei das quantas, mandei o cliente para o meu site, quanto ele me custou? Então ele tem dificuldade de rastrear isso. E isso é uma realidade nos escritórios, né? Não é demérito, não, é dificuldade mesmo de rastrear isso. Então quando o escritório ele consegue chegar num nível de fazer essa apuração, muito provavelmente ele está numa camada de dados aqui mais estruturada, que ele consegue enxergar isso com clareza, né? Porque tem uma pergunta que o pessoal faz muito, inclusive os credores, né? Mas qual é o canal que recupera mais? Cara, para você decidir um canal que recupera mais, você só pode acionar naquele canal. Sim. Porque qualquer movimento híbrido, múltiplo que você fizer... Não, e eu vou um pouco mais além. Mesmo se fizer só um, né? Esse aqui é o que mais recupera. Tá bom. E você vai perder os outros canais? Não, né? Exato. Então por isso que é difícil demais você medir isso. Qual é o canal que mais recupera? Porque pensa assim, eu estimulei por N canais, né? Sim. Mas eu estou direcionando para algum canal. Então, por exemplo, vamos supor que eu jogo, todo o meu acionamento está levando o cliente para o meu site, por exemplo. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho um receptivo humano, por voz, por texto, eu tenho chatbot, mas 90% dos negócios acontecem no meu site. Aí a pergunta que não quer calar, mas para onde você direciona o seu público? Para o site. Mas é óbvio que vai concentrar o pagamento ali. Né? É ao vício, né? Exato. E você estava falando agora dos dados. Hoje, os dados são cada vez mais importantes para as empresas, Sim. Sejam eles estruturados ou não. Sim. E eu concordo muito com você quando você fala, poxa, as empresas precisam ter os dados para conseguir medir, conseguir ter indicadores além do básico. Cara, por que as empresas, muitas ainda não estão olhando para os dados delas, não estão preocupadas em capturar dados para isso gerar informação, isso gerar decisão, né, indicadores, decisões, assim, o que acontece nas empresas que elas desprezam ainda esses dados? Olha, a realidade da grande maioria das empresas,
ela é assim, muito difícil mesmo. Vou te dar um exemplo. Eu conheço empresas que elas operam, que usam discadores que sequer tem um control desk dedicado. Uhum. Ah, mas quem é que pilota, Claude? O supervisor, coloca um atendente como uma espécie de backup, ensina ele quais botões ele aperta e ele fica ali fazendo a roda girar. Perfeito. Então você imagina, né, uma empresa que vive esse tipo de realidade, se ela vai conseguir chegar numa estruturação de dados, numa leitura de dados de uma maneira mais eficiente. Né? Uhum. Então, assim, é uma realidade muito diferente mesmo, assim, muito distante. E aí vem a coisa. Porque não adianta, se você não tem os dados, não adianta você colocar IA. Não adianta. Não adianta. Eu diria mais até. Se você não tem processos bem claros, mapeados, definidos, também não adianta você colocar IA. Como é que é? Processos Processo. bem desenhados, mapeados e documentados. Perfeito. Por quê? Porque se você não tem isso, você não sabe como funciona. Se você não sabe como funciona, qualquer coisa te serve. Exato. E se tem um erro nesse processo, a IA só vai potencializar ele. E vai transformar num rombo absurdo. Vai, da noite pro dia. Porque o pessoal, assim, eu agora que estou na área comercial, eu recebo muita demanda nesse sentido. A IA explodiu assim de uma maneira absurda do ano passado para cá, né? Uhum. E aí tem muito do hype, tem muito da cobrança que essas empresas recebem para colocar IA, porque da mesma forma acontece o contratante. Chega lá o colega e acordou com vontade de pedir IA para os escritórios. Aí vai lá e fala assim, escuta, o que você tem de IA aí no seu escritório? Como assim, você ainda não tem IA no seu escritório? E aí o cara, não, mas veja bem. Só que peraí, gente, o colega não tem uma estruturação de dados, não tem uma API, não estruturadinha, bonitinha, não tem processos desenhados, mapeados, documentados. Como é que você vai colocar uma IA ali? Não, isso vai ficar caríssimo. Vai, muito. Eu falo assim, IA, IA, inteligência artificial generativa, né, o que a gente chama hoje, né? Mas IA tem muita coisa por debaixo. Sem ser a generativa, tem muita coisa. E é uma questão de amadurecimento. Isso. Não adianta você chegar lá, não, vou botar aqui um agente de IA. Cara, você não tem outras coisas. Que você tenha dados, que você tenha um processo bem definido, que você tenha governança sobre aquilo que está acontecendo, o responsável, né? Porque o pessoal esquece que precisa ter um responsável. Se deu errado, o que faz, para onde vai. Suponho que você tenha tudo isso, amigo. Aí depois você tem muitas outras coisas para fazer. Muitas. Antes de chegar na internet, na generativa. Exatamente. Você tem muita inteligência para colocar e que vai resolver seu problema antes de chegar lá. Porque se pular etapas, dá problema. E nesse ponto, aonde que aí vamos falar da empresa ali que ela já está estruturada para colocar inteligência artificial. Perfeito. Aonde hoje, né, a IA entrega valor em cobrança? Ela entrega. Aqui eu faço essa pergunta que é para provocar mesmo, porque quem não tem para enxergar, eu consigo chegar lá. Ela pode entregar valor em várias frentes. Na estruturação de dados, no processamento. Ela pode ajudar, isso falando só ali da camada de dados, na organização. Ela pode te ajudar em fluxos, simplificar fluxos, dar velocidade, automatizar. Processos de back-office. Tem um monte de atividadezinha ali que você tem as pessoas que são processos mecânicos. Sim. Pega arquivo, sobe arquivo, leva arquivo, faz o download, sobe não sei o que, faz não sei o que. Tudo isso você consegue automatizar. Você consegue trabalhar, por exemplo, hoje você tem a IA fazendo o trabalho da monitoria. Perfeito. Isso já é realidade. Já é produto comercializado aí no mercado. Né? Então você tem o papel do monitor que fazia a escuta daquele áudio, capturava a essência ali, os gaps, as oportunidades, transcrevia aquilo para um formulário, gerava lá um campo lá de comentários ou insights, tal, não sei o quê, e depois aplicava um feedback lá no atendente, né, para que ele possa melhorar, né, o seu atendimento. Hoje você tem uma IA que em pouquíssimos minutos te entrega isso pronto. E bem melhor.
com parcialidade, né? Sim. E, principalmente, a IA vai ouvir o especialista e vai ouvir o cliente. Então, quando ela gerar os insights, ela vai trazer os dois olhares. O que faltou, o que o atendente deixou escapar, o que o cliente falou que ele não ouviu. E o melhor, né? Ela entrega isso de mão dada para o monitor, para ele pegar isso e entregar para os funcionários, para o pessoal. Na prática, aí é uma notícia ruim, né, para a camada de monitoria, mas na prática, ele já poderia, esse conteúdo ele já pode ir direto para a mão do supervisor. Pode, mas aí pode, e com certeza pode. Mas aí eu acho que falta aquela parte do humano, a parte de entender o dia que aquele cara tá ali para ouvir. É isso. Porque, poxa, cara, hoje o Matheus tá no pique total. Puta, hoje, cara, aconteceu alguma coisa no caminho, o filho machucou, não sei o quê. Ele precisa de ouvir aquilo de um jeito diferente. Isso. Aí a pessoa faz toda a diferença. Total. Mas quando eu digo assim o feedback, tem empresas que o monitor aplica e tem empresas que o supervisor aplica. Sim. Né? Então, se a empresa tem essa dinâmica do supervisor, aí o monitor ele cai por terra aqui. Né? Tudo bem. Então, se passa pelo monitor, aí ok, é ele que realmente... E eu entendo o seguinte, que nesse tipo de situação, eu não colocaria uma IA para entregar isso para o atendente. Perfeito. Eu não colocaria. Sempre né? tem que ter um humano. Justamente pelo que você acabou de falar. Né? O estado da pessoa faz toda a diferença para o conteúdo que você vai entregar para ela. Né? Se ela está naquele estado meio down, não sei o quê, cara, você pode estar aqui rasgando elogios. Talvez aquilo nem fazendo diferença. Nem dê o pique que você espera. Né? E por outro lado, de repente a pessoa está meio ali e tal. E você de repente traz, olha, isso aqui você mandou super bem, isso aqui foi fantástico, essa argumentação foi muito boa, e de repente a pessoa dá aquele up. Né? O que mais que a IA não consegue fazer bem? Nisso tudo aí que você falou. Não consegue fazer bem. Essa é uma boa pergunta, hein? Eu acredito que tudo aquilo que envolve um entendimento do sentimento do outro, do estado emocional do outro, tudo aquilo que envolve emoções. Eu acho que é algo que a IA ainda não faz. Que uma coisa é capturar nível de estresse. Perfeito. Né? E outra coisa é o entendimento daquele estresse. Porque se nós estamos numa conversa aqui e existe algum nível de estresse, e de repente o outro extrapola na sua fala, e aí dá aquela respirada, depois fala assim, olha, poxa, me desculpa, eu não quis ser rude, eu estou num dia muito difícil, não sei o quê. O que aconteceu nesse breve momento? Um desabafo. Né? A pessoa pediu desculpas, ocorreu um desabafo, e a outra pessoa, provavelmente, ela vai entender o porquê aquela outra pessoa foi mais rude. E ok, fala, poxa, foi um momento, né? A pessoa está ali passando um momento, tal, não sei o quê. Não, tudo bem, releva, tal. Cara, relaxa, tal, não sei o quê. Cara, nunca não, né? Mas acredito que no médio prazo a IA não deva chegar num nível desse. Eu nem acho que nem no longo prazo. De ter essa sensibilidade, né? Falaram muito sobre isso em Davos esse ano. Essa parte, sim, porque antes, digamos, até o ano passado era uma coisa que o pessoal falava muito, né, da IA tomar esse lugar, conseguir fazer hoje. Hoje a conversa em Davos foi sobre isso. Eu falei, caralho, não, ela tem uma limitação que a gente achava que ia chegar e não vai chegar, não. Pois é, eu acredito, porque o ser humano ainda carrega algo que é dele, né? É só dele. Todas as outras coisas mais mecânicas, elas são passíveis de automação. O restante... Falar de performance. O que você citaria, que pontos você citaria, que você fala que ajuda a destravar a performance na cobrança? Tá. A performance, ela carrega algumas variáveis, né? Constância, persistência, monitoramento e uma dose de criatividade. A performance, lógico que se você for olhar
né, ao pé da letra, ela vai se traduzir num número, num percentual, num indicador. Sim. Né? Mas o que se faz para construir esse indicador lá na ponta passa por um pouco disso. Eu digo isso porque, por vezes, a empresa ela gera produção, ela consegue avançar e morre na praia. Por que a empresa fez todo esse esforço e morreu na praia? Né? Faltou alguma coisa, faltou acompanhamento, faltou consistência, faltou persistência. Às vezes, quando eu falei da criatividade, isso é fato. Às vezes a gente está tão centrado na mesmice ou naquilo que a gente acha que funciona assim, que a gente não se permite pensar de forma diferente. E quando você olha por um outro ângulo, quando você questiona de uma outra maneira, ou quando você se permite tentar fazer algo de uma maneira diferente, por vezes você se surpreende com o resultado daquilo. Então por isso que eu entendo que a criatividade ela compõe um pouco desses elementos. Não, né? Perfeito, eu acho, cara, foi o quarto ponto que você colocou, eu acho ele fantástico, assina embaixo, porque eu acho que tem que ser mesmo. Criatividade faz tudo. E a criatividade ela se aplica meio que para tudo, assim, né? Se você pensar que, por exemplo, você como especialista ali de dados, né? Você está fazendo uma análise. Lógico que o dado ele é um pouco mais frio, então ele vai te dizer 0 e 1, você vai chegar num lugar ali. Mas a interpretação daquilo é o ponto. Aí esse é o ponto. Né? Então a criatividade muitas vezes entra ali. Eu falo assim, ó, uma das coisas que eu falo é, cara, dados mostram muita coisa, mas não mostram tudo. Isso. Tem que olhar o todo. É isso aí. Ó, quando o dashboard ali tá tudo bonitinho, aquelas coisas, cara, que a gente adora, o povo adora mostrar pro chefe. Cara, mas sempre tem qual é a métrica ali na cobrança que fala, o dashboard tá bonitinho, mas não é tudo isso. Tem alguns indicadores que eles são muito fundamentais, né, de você conhecer. Aqueles são mais, assim, tem alguns que são muito triviais, como por exemplo a recuperação sobre carteira, você entender como é que está o seu índice de recuperação, você entender o quanto te custa recuperar R$1, o quanto te custa faturar R$1, que são coisas diferentes. Sim. Né? O quanto você teve de... por exemplo, o quanto o seu capacity... qual é a taxa de faturamento per capita. Então, para você entender o seu negócio, você acaba tendo um mix de alguns indicadores financeiros, operacionais e estratégicos. Que eu entendo que essa soma dessa meia dúzia de indicadores, elas se traduzem nos indicadores que vão te levar à performance máxima. Né? Então, aquilo que vai te permitir avançar e falar, cara, estamos no caminho certo, vamos investir mais. Ou, calma aí, precisamos dar um passinho para trás. Alguma coisa não está fechando. E aí, quando você pega esse conjunto e você vai fazendo um drill, negócio a negócio ali, ou carteira a carteira, e você começa a olhar aquilo, você entende qual é a carteira que está te puxando para cima, qual a carteira que está jogando para baixo, e aonde você tem que botar esforço. Boa. Né? Aquilo que está legal, eu não posso largar a mão, eu preciso manter ele legal. Aquilo que não está legal, eu preciso corrigir rápido a rota. E às vezes o pessoal comete uma falha muito grande. Aquilo que não está legal, a ânsia de converter, de fazer a curva subir, né? Então ela está em queda, está negativa. Qual que é o objetivo do cara? Eu preciso botar isso aqui apontando para cima, eu preciso botar ele positivo. Perfeito. Ele esquece que para chegar no positivo, eu preciso zerar. Primeiro. Como assim zerar? Eu estou numa queda, numa despesa crescente. Ah, tá bom, lote, sim. Eu preciso estancar primeiro. Claro. Então são dois movimentos. Perfeito. Porque às vezes, para você fazer a curva subir, o esforço é gigante. Então você acaba colocando muita energia, muito dinheiro para fazer a curva subir e às vezes ela demora muito. Então qual é o primeiro passo? Estancar. Então se eu estou em queda, eu preciso nivelar. Que aí é um esforço. Isso. Nivelei, legal. Então agora eu empatei, né? Ou cheguei lá no break-even, empatei. Legal, agora como é que eu faço para rampar?
Agora é outro esforço. Então, se você olha direto para a ponta, é como se você quisesse pegar sei lá, uma vara de metal assim gigante que tá com uma onda assim no meio e falar assim, cara, eu vou puxar as duas pontas aqui para nivelar, né? E não vai funcionar assim, né? Você vai ter que arrumar uma onda e depois arrumar outra onda. Primeiro você tem que fazer ela parar de cair na mesma velocidade, depois nivelar, isso. E depois, senão não dá. É isso. Pô, você que tá ali no dia a dia sempre das coisas, qual que é o ritual, no que você conhece da sua experiência, ritual que separa aquele cara que está sempre apagando o incêndio daquele cara que apagar incêndio é a coisa mais rara, já tem uma operação mais madura? Cara, isso eu já vi bastante acontecer e eu também já passei por isso, né? Organização e controle. Você precisa ter essas duas coisas. Tá. Você precisa ter organização para que as coisas aconteçam de uma maneira não tão rígida assim, mas de uma maneira esperada. A gente sabe que tem a hora que estoura uma coisa ali, uma coisa colar, mas faz parte do jogo. Mas você ter a organização das informações, dos conteúdos, de tudo aquilo que você precisa, isso é super importante. E a organização passa, por exemplo, eu deleguei isso para fulano, eu deleguei para ciclano. Essa é a organização, a marca organização. Uhum. E o controle, porque se você não controlar, você não sabe o que está acontecendo. Você precisa controlar. Então você pode controlar através de indicadores, você pode controlar a partir de uma produção pontual, recorrente. Você tem que ter algum tipo de controle. E um ponto que você falou de controle de indicadores. A gente não consegue controlar todos os indicadores, né? A gente tem que fazer a turma ajudar a olhar os indicadores. Isso. E aí, é essa parte da organização. Não adianta você querer abraçar o mundo, né? Não dá. O planeta, felizmente, é muito maior que a circunferência dos nossos braços, né? Então, você precisa delegar. Né? Quem vai tomar conta desse pedaço? Quem vai tomar conta daquele pedaço? E combinar o jogo. Cara, Sim. Se ultrapassar essa linha, eu preciso saber. Né? Então, você tem um mix da organização e controle que vai te permitir fazer o negócio acontecer, acompanhar o negócio e tomar decisão ou intervir no momento que se faz necessário. Mas, para isso, antes, você tem ali, de novo, a questão da especialização, né? Do treinamento, da formação das pessoas. O mercado atual, você tem aí uma inundação de perfis jovens. Né? Pessoal de primeiro emprego, a galerinha nova, ou que está estudando, então está entrando agora no mercado e tal. Então, é natural que falta know-how, falta experiência. É normal, sim, a galera está aprendendo. Bem, ok, faz parte do jogo. E cabe a gente, vai fazer. E cabe a gente orientar. Sim. Né? Então, cara, como é que funciona isso? Você precisa ficar atento nisso, você precisa levantar a mão, não tenha medo de chegar, de chamar, de falar, né? Porque depois para a gente consertar vai ser muito pior. Consertar, né? Sempre é pior. Então levanta a mão. Se percebeu que ultrapassou aquele limite, não espere estourar, já vem e procura. Mas está em reunião, não importa. Monitora, a hora que saiu da sala já pega. E cria o ambiente para ele não ficar constrangido ou ter medo de falar que deu problema. E essa construção do ambiente colaborativo, cara, é um negócio assim fantástico. Sim. Né? Porque quando você consegue montar uma equipe colaborativa, que cada um entende o seu papel e que cada um assume a postura do seu papel, e não estou dizendo ali que às vezes a gente usa assim, e isso acho que assusta muito essa nova geração, né? Você precisa ter senso de dono. Eu, particularmente, acho isso um pouco assustador. Né? Eu acho até meio impossível. Principalmente porque, às vezes, o cara passa lá, olha, vê o dono e fala assim, pô, mas o dono tá andando numa Lamborghini, né, velho? Eu tô do busão. Exato. Então a coisa fica meio desbalanceado, mas não é nesse sentido, né? A gente sabe. Mas é entender que o cara, ele também tem a responsabilidade. Isso, do ponto de vista da responsabilidade. Então, quando a gente fala assim pro cara, e eu vejo isso assim, por exemplo, você abrir qualquer vaga que você pegar ali, jogar no Google, por exemplo, e você colocar assim, vaga para analista de planejamento júnior, por exemplo. Você vai ver lá em algum momento senso de dono. Senso de dono. Cara, isso é assustador. Sim. Né, para essa galera que ainda não está na estrada e tal. Então, como é que você traduz isso? Você precisa conquistar.
você precisa incutir naquele profissional a visão de que ele tem uma responsabilidade e ele precisa responder por aquilo. Isso. E que tudo bem errar. Ok, é do jogo. Né? E a gente vai aprender junto ali, vamos desenvolver juntos. Então, hoje em dia, e eu tenho trocado umas figurinhas muito de perto aí com alguns gestores, e eu falei com um em específico que ele está no planejamento já há um certo tempo, foi meu funcionário numa das estradas aí, e ele falando assim, Claude, formar a equipe é o meu maior desafio, que a gente estava falando um pouco de desafios, tá? Formar a equipe é o meu maior desafio, cara. Não é nem a performance em si, gerar as estratégias, mas formar a equipe é o maior desafio. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, porque a gente está vivendo um momento onde a galera que está entrando no mercado é uma galera que não vem de experiência. Ela não pegou o modelo do escritório de cobrança raizão, que cada um, cara, você tinha que se virar nos 30, você apertava o botão aqui, corria para ver a porta lá do outro lado, daqui a pouco tocava o sininho aqui e falava lá que fulano bateu a meta e tá tudo certo, né? E hoje não, você precisa explicar qual é o papel do colega, o papel precisa ser limitado, né? E, por vezes, se o jogo não estiver muito bem combinado, se alguma coisa fugir daquele papel, ele se reserva o direito de não fazer. Né? De certa forma, ele não está errado, mas quando você pensa em termos de... Nós que vivemos uma outra realidade... De equipe? Né? Não cabe isso. Sim. Né? Então, não julgando aqui certo ou errado, mas ele falou assim, cara, é difícil. Então, hoje eu estou com um time bem engajado, um time bem estruturado, e aí onde entrou a palavra colaborativo. Eu estou com um time colaborativo. Então, quando um está no sufoco e o outro está um pouco mais tranquilo, o mais tranquilo ajuda um que está no sufoco. E todo mundo sai junto do outro lado, mesmo sendo carteiras diferentes. Né? Eu falei, cara, essa é a essência. Né? A gente se ajudar. Porque é um time. Então, assim, o time ele faz um pelo outro. Né? Hoje eu estou mais tranquilo, amanhã você está mais tranquilo e a gente se ajuda. Aí. Se você tivesse que mudar uma coisa na cobrança hoje, que você, independente de ser utopia ou não, o que você mudaria? O que eu mudaria na cobrança? Eu acredito que eu daria mais liberdade. Liberdade para as empresas, para as pessoas trabalharem. Porque hoje os modelos, eles são... E aí, acho que talvez por algo que vem do passado, né? Os contratantes, por exemplo, tem contratantes que eles são mais flexíveis, mas tem contratantes que eles são muito a ferro e fogo. Então, eles exigem das empresas, dos profissionais que prestam serviço ali, uma prestação de contas tão absurda, tão rigorosa, que o colega ele não se arrisca a fazer algo diferente. Não se arrisca. Certo. Ele prefere não fazer algo diferente para não ter que ficar explicando depois porque não deu certo. Errar. Medo enorme de errar, para não errar, pagar caro por isso. Exato. Então, essa liberdade é algo, ou essa flexibilidade, talvez seja o termo, essa flexibilidade é algo que eu vejo que a cobrança, acho que ela se beneficiaria um pouco mais, né, disso. Perfeito. E uma outra coisa também que me parece fazer muito sentido é o que eu mudaria essa questão de você limitar os profissionais, né? Poxa, eu sou aqui de control desk, então a empresa por vezes te força naquela vertical e você poderia de repente ser um excelente profissional de uma outra vertical. Perfeito. Sim. E te força muito naquilo. Não, você precisa ser um especialista. Tudo bem se o profissional quiser ser especialista, ok. Mas o que te impede de ser especialista de também conhecer outras coisas? Sim. Nada. Então, e aí eu acho que vem muito a questão do líder ele saber ler as pessoas, os funcionários. Quantas vezes eu já tive um funcionário que ele veio para fazer tal coisa e você fala, cara, exato. Mano, você vai bem, mas se você andar aqui, você vai andar melhor. E, cara, é só você dar e dar liberdade, o cara vai embora. Mas isso é reflexo também da juniorização. É verdade. Né?
Então, tanto é que você começa a ver algumas frentes aí fazendo movimentos, resgatando 60 mais. Porque você pega, por exemplo, algumas linhas, algumas indústrias, alguns segmentos. Poxa, o 60 mais, o colega ali, a pessoa tem uma bagagem, um know-how que você vai levar alguns MBAs para conseguir encostar. Sim. Né? Alguns anos estudando ali, vivendo e apanhando bastante. E esses profissionais, eles carregam um conhecimento que está ali. Tem estrada ali, né? Sabe lidar. Uma vez eu escutei de um ex-chefe meu uma frase que foi muito interessante, que me marcou assim, né? Ele virou para mim, depois de uma reunião bastante difícil com o CEO da empresa, ele virou para mim e falou assim: Claude, eu queria ter 10% da inteligência emocional que você tem. Então eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, o presidente te destruiu, mas você ouviu, discutiu o assunto, discordou e no final você falou assim, olha, não é possível fazer da maneira que deveria ser feito. Contudo, como é você quem manda, será feito dentro das limitações que serão possíveis. Acabou o assunto. E aí, o cara que estava esbravejando até as tampas se acalmou e falou assim, ótimo. E encerrou. E você não elevou o tom de voz, você não gaguejou, você ficou de boa ali. Eu sou muito sorridente, eu só perdi o sorriso, né? Porque também era uma situação estressante. Também não dá. E aí, ao final, ele saiu da sala, você levantou e foi pegar um café. Porque tinha uma outra reunião na sequência, né? Sim. E aí eu falei assim, cara, mas você queria que eu fizesse o quê? Que eu esbravejasse junto com ele? Que eu batesse na mesa como ele fez? Falei, não fazia sentido, né? Eu falei, e a sorte dele, que eu sou de uma geração que eu já vi muito tapa na mesa. Então, tá tudo, eu já vi até sapato voando sobre a mesa. Caraca! Isso é outra história, mas... isso acontece hoje em dia. Cara, o colega, sem exagero, era de alta patente. Uhum. É uma mesa grandona, assim, acho que umas 10 posições de cada lado, assim, mesas. E o colega da outra ponta, ele aqui discordando, ele arrancou o sapato e arremessou. Não, eu não duvido não, porque eu já vi não isso, mas eu já vi coisas. Ele arremessou e quando eu lembro desse episódio, eu falo assim, cara, quem viu isso? Tapinha na mesa é pouco. É pouco. Então, tem muito disso, né? A inteligência emocional é algo que, infelizmente, não se trabalha na universidade. Sim. Você não tem uma matéria chamada inteligência emocional. E hoje, os jovens que chegam para as universidades, eles já chegam carregados das doenças do século, né? Sim. Ansiedade, dificuldade disso, daquilo, uma série de limitações que, ok, é do ser humano, é a fase, é o momento, mas que isso dificulta muito, né, dali para frente. Sim. E não tem lá na universidade uma matéria que fala assim, nós vamos trabalhar a inteligência emocional. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com aquilo? Né? Ô Claude, que frase você diria para um CEO hoje, tá, para ele, digamos, repetir amanhã, né, e que muda o jeito da empresa enxergar a cobrança? Uma frase que eu gosto particularmente, né, que ela é uma adaptação. Eu diria para o seguinte, olhando ali para o CEO, os resultados são consequências das suas atitudes. Quando você está na posição de CEO, você decide. Uhum. Ah, mas eu tenho pessoas que também tomam decisões. Ok, mas as principais decisões, elas são suas. E você não precisa ser dono da verdade. Para isso você tem pessoas que te assessoram. Perfeito. E por vezes você tem profissionais que têm muito mais competência naquela vertical do que você. E você não precisa ser competente em tudo. Né? Se eu não me engano, acho que talvez o CEO da Amazon tenha dito isso, ou algo, ou alguma lá de fora, se eu não me engano. Eu falei assim, eu não preciso conhecer tudo, mas eu preciso ter pessoas que conheçam de cada uma das coisas, algo do tipo. Sim. Então, para um CEO, o papel dele é tomar as decisões mais relevantes, mais importantes, né? Uhum. Ou mais críticas, digamos assim, que envolvem principalmente o futuro da empresa. E quando esse CEO ele
atropela essa cadeia, tem profissionais que foram contratados para tomar algumas decisões e ele resolve assumir e atropelar esse processo, ele vai errar. Só que depois ele vai jogar na conta do coitado, do coitado, que não deu certo, que não fez. Então, os resultados, eles são reflexos, eles são consequências das atitudes de quem decidiu. E não adianta você querer terceirizar. Né? Então, quando eu decido não investir num processo de inteligência na minha empresa, e aí a minha margem está super apertada, eu não consigo ganhar dinheiro direito, foi uma decisão. E ela foi tomada. Inclusive, quando ela não é tomada, ela é decidida. Eu simplesmente não quero fazer. Uma não decisão é uma decisão. É uma decisão, de qualquer forma. Sim. Então, se você decide, assim como tem empresários que são mais arrojados, e fala assim, cara, eu não preciso de milhões para fazer isso acontecer, eu preciso começar. Sim. E ele começa, e chega lá na galera e fala, escuta, alguém aqui conhece, tal, assim, assim, alguém sabe fazer um dashboard, alguém sabe fazer não sei o quê. Ah, eu sei, tá, não é aquilo, mas, cara, é alguma coisa. Ele começou, ele fez, gerou um controle. Eu não tinha nada, agora eu já enxergo alguma coisa. Eu refino o controle. Eu enxergava alguma coisa, agora eu já consigo enxergar no detalhe. E aí eu começo a ver, poxa, esse controle, esse monitoramento, ele me permite agora saber, por exemplo, que eu contratei uma pessoa para trabalhar 8 horas, descontando 1 hora de almoço no atendimento, por exemplo, descontando 1 hora de almoço e descontando mais algumas pausas legais, vamos supor que isso me sobra 7 horas. Mas eu vou dar mais uns 20 minutinhos ali de enrolation, tal, não sei o quê, vou ficar com 6 horas e 40. Então 6 horas e 40 é o meu 100%. Se eu começo a controlar e eu descubro que aquele profissional está produzindo 6 horas e 40, isso vale ouro. Perfeito. Agora, se eu olho e falo assim, não, quanto seu profissional trabalha? 8 horas. Cara, ele não trabalha 8 horas. Ah, não. Ele não trabalha 8 horas. Ninguém consegue. Principalmente quando você fala de atendimento. Sim. Cara, não tem jeito. Quando você está com o cliente do outro lado, é ser humano. 1 hora a pessoa vira e fala assim, nossa, não estou aguentando mais, preciso respirar. Ela vai dar uma enrolada em algum lugar, fora dos horários padrões e tal, vai. E vai acontecer. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Isso vai acontecer. Ser humano, E quando você extrapola para outras profissões, a lógica é a mesma. Sim. Gente, nós somos seres humanos. E a gente achar que nós somos ou estamos 100% todos os dias é utopia, né? Então, assim, nós estamos 100% todos os dias, mas o meu 100% de hoje não é o mesmo 100% de ontem. Sim. É o meu 100% de hoje, né? Então, você está bem, você está numa vibe. Amanhã você não está tão bem, você vai estar numa outra vibe. E você vai ter entregas diferentes. Perfeito. Isso é normal. Claude, show de bola, cara. Obrigadão pelo bate-papo. Fala pra gente aí como é que te acha. É isso aí. Como é que te segue desse mundo hoje do virtual que tem a gente segue todo mundo. Nesse mundão aí. Bom, eu tô no LinkedIn, Claude-Sá, Claudevaldo-Sá, ou Claude, se jogar lá vai aparecer muito facilmente. Só Claude aparece. Aparece lá facilmente também. Nas redes sociais, eu tenho uma novidade aí que está chegando nos próximos dias, né? Eu estou lançando um canal no YouTube que vai se chamar Nas Entrelinhas com Claude. É um canal que, em princípio, ele é voltado para esse mundo da cobrança, do atendimento, mas quando a gente fala daqueles 5 pilares ali, que é base, né, do canal, a gente vai falar de pessoas, a gente fala de estratégia, vamos falar de dados, vamos falar de tecnologia. Então, não dá para você ficar só naquela bolha, isso acaba extrapolando, né? E uma das ideias também do canal é conseguir trazer, né, especialistas para a gente aprofundar um pouco mais nesses assuntos, né, nessas verticais. Então, vai ficar ali o @entrelinhasclaude, que se aplica no YouTube, no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais aí que estão disponíveis. Boa. Gente, mais algum recado? Agradeço. Assistam aqui o conteúdo, assistam o canal, se inscrevam, comentem, compartilhem, dá uma força pra gente, porque a gente merece, né?
Vamos juntos. Ajuda aí para quem ficou aí, dá aquele joinha, indica, manda pros amigos, que caramba, ajuda pra caramba, é que a ideia nossa é sempre essa troca e sempre trazer alguma coisinha que possa agregar, não só na vida profissional, mas na pessoal também. É isso aí. Valeu, gente, até mais, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço. Boa, daqui a pouco ela mata nós aqui, que eu cansei de extrapolar o tempo. Meu Deus, 7 horas já. Oi? Passa voando, né? Passa, eu esqueço do horário aqui, eu esqueço de olhar. Ela fala, imagina, sai daqui, ela, pô, esse cara não tá mais. Ela vai colocar no teleprompter aqui, ó, ela vai colocar um relógio gigante.